Olá, amigos! Começa agora mais um Câmara Aberta. Você já imaginou um mundo em que as grandes estrelas do esporte sejam atletas paralímpicos com próteses biônicas de alta tecnologia, capazes de aumentar o desempenho esportivo a ponto de ir muito além dos atuais recordes mundiais? Esse cenário futurístico é tema do curta-metragem Próteses, estrelado pelo ator Cauã Raymond e pelo paratleta itajaiense Flávio Reitz. Para falar sobre o filme e os impactos da tecnologia no esporte e na qualidade de vida, nós recebemos o Flávio aqui no programa. Olá, Flávio, tudo bem? Como você está? Olá, Maurício, tudo bem? Levando a vida, né, no meio dessa pandemia, treinando já, firme e forte, na busca por uma vaga em Tóquio, e com essa novidade aí agora de ser ator, né, por alguns segundos, alguns minutos, mas tive essa experiência que foi bem gratificante também. Nós vamos pedir para a equipe técnica colocar um pouco desse trabalho, pelo menos o trailer, para a gente perceber quais os elementos são explorados nesse projeto, que é um curta-metragem. Me fala daquele dia. Fui diagnosticado aos 16 anos de idade com um câncer, um tumor maligno no fêmur da perna esquerda. Mas você viu que a sua vida não acabou. Na verdade, foi pelo contrário. Eu acabei descobrindo habilidades que eu nem imaginava que eu tinha. Flávio has all of the qualities that we were looking for. He's a great sportsman, he's a very dedicated human being. Como é que você ficou sabendo do programa da Superprótese? Saber que sou o primeiro a testar e que isso pode impactar na vida de inúmeros para-atletas, né? Who said we're meant to be encapsulated within the physical constraints of our biological form? E este é só um pedacinho do que o documentário Ficção Próteses traz, estrelado também pelo Flávio Reitz, nosso para-atleta aqui do município de Itajaí. Como é que foi essa experiência, gravar junto com o Cauã Raymond e também com esses profissionais do cinema que tanto trabalham com esses projetos esportivos, projetos cinematográficos? Como é que foi essa experiência, Flávio? Então, primeiro que o impacto de você estar num set de gravação, viver essa rotina, foram 3 dias de gravação onde a gente pôde rodar todo o roteiro do curta-metragem, foi bem interessante, diferente do que eu estou acostumado, né? Eu domino a pista de atletismo, eu domino a academia, a minha zona de conforto é estar de tênis, sapatilha, short, regata. Então isso já foi bem diferente para mim. Foi bem legal poder conhecer o Cauã um pouco mais de perto. A gente já admira ele pelo ator que ele é e pela história que ele tem. Além dele, teve várias outras pessoas lá de renome dentro do mundo cinematográfico do país, como o próprio Afonso Poyar, que é o diretor já de renome, já filmou em Hollywood, já dirigiu Anthony Hopkins e várias outras filmes e séries de muito sucesso, né? E teve também me auxiliando na parte de atuação o Neco Villa-Lobos, que também aí tem 40 anos de trajetória dentro da TV e do cinema, do teatro também. Então, para mim, foi algo diferente, foi um desafio diferente, e eu fiquei bem feliz em poder ser o protagonista dessa história que traz para a realidade que vivemos hoje uma discussão importante, que é considerar aí, conjecturar como é que vai ser nas próximas décadas a influência da tecnologia sobre a qualidade de vida das pessoas, principalmente das pessoas com deficiência, e também levando a gente a pensar aí que essa tecnologia, quando bem integrada com o corpo, pode fazer com que as pessoas com deficiência tenham rendimento esportivo muito além daquelas pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência e aí acabam não fazendo uso da tecnologia, né? É claro que como
você mesmo bem citou, é um documentário ficção. Ele conta a minha história, Flávio Reites, que teve câncer aos 16 e que aos 24 virou atleta, etc. E aí depois, do meio para frente, é que ele vira a ficção científica e vira essa história aí que tenta imaginar como será o futuro. É uma ficção que já vai dialogando também com projeções, né, que muitas já foram, inclusive, criadas, só que não conseguem ser produzidas em larga escala e também ainda faltam alguns protocolos de segurança. É isso, né, Flávio? Sim. Existem várias pesquisas já que realizam essa integração do ser humano, do corpo orgânico, com a tecnologia, com o meio mecânico, né? Isso ainda está numa fase muito embrionária, porque tem um valor, um custo muito alto. São poucas as universidades, os centros de tecnologia que buscam investir nisso. Existem pesquisas, principalmente nos Estados Unidos, e que quem realiza essa pesquisa são as próprias pessoas com deficiência para suprir a própria necessidade. Então, a grande indústria de tecnologia, talvez por falta de público, de demanda ou por falta de vontade mesmo, acaba não vendo nesse nicho algo que possa ser rentável lá na frente, né? Eu espero que logo, principalmente na próxima década, essas tecnologias elas tenham uma produção em larga escala e que vai facilitar o quê? Diminuir o custo para que isso se torne algo que entre no dia a dia das pessoas com um pouco mais de facilidade. É claro que isso é um sonho, né? Se você parar para pensar, Maurício, que hoje uma prótese que tem no mercado mecânica, para mim, custa cerca de R$180 mil, a gente está trabalhando muito com a ficção ainda, né? A gente precisa de escalar muito ainda, dar passos bem grandes para que isso se torne realmente realidade. Flávio, pode contar para a gente como surgiu a ideia dessa produção e também o processo para o convite ser feito para você, os fatores que foram determinantes para a escolha de que você fosse um dos personagens ou a história do Flávio retratada nesse projeto? Então, o roteiro, a história, né, ele foi criado pelo Cristiano Cera, há uns 7 anos atrás. Ele apresentou ao Afonso, que é o dono da produtora Black Filmes, e também é o produtor do próprio filme, do próprio curta-metragem. E esse projeto ele ficou engavetado durante um tempo, porque o Afonso estava com vários projetos grandes rodando. Acho que na época ele estava produzindo a Ilha de Ferro, que inclusive o Cauã foi um dos protagonistas, né? E durante o próprio Ilha de Ferro, o Afonso apresentou ao Cauã o projeto e ele se apaixonou e já falou, tô dentro. E aí, cara, no ano passado, meados de junho, julho, a produtora começou a fazer o prognóstico de possíveis atores e personagens para fazer esse protagonismo, né? E aí já havia um prospecto de 4 ou 5 para-atletas no Brasil, que poderiam, né, vir a fazer esse protagonismo. Quando o Afonso viu a minha história, viu o que eu faço tendo só uma perna, que é fazer salto em altura, e que sem utilização de prótese nenhuma, ele viu nisso uma riqueza de detalhes, uma riqueza de história, e viu que isso casava bem com o roteiro que foi construído pelo Cristiano e depois adaptado ali pelo próprio Afonso. Então, a minha história acabou trazendo esse impacto visual, né? Pô, eu não tenho uma perna, eu também não uso prótese. Os outros que estavam sendo prospectados, eles já correm com prótese, eles já fazem o uso da prótese no seu dia a dia, ou seja, seria um impacto um pouco menor se você pegar alguém que usa prótese e colocar algo que tem uma tecnologia dentro do filme, né, a parte biônica. Como eu nunca usei nada, ou melhor, não uso no meu dia a dia, isso trouxe um impacto grande para a história, né? E um detalhe legal é que o curta-metragem, ele é um piloto, né? Ele foi produzido, vamos construir uma timeline assim, ele foi construído antes do futuro. É no futuro próximo, mas é antes dessa tecnologia ser colocada à disposição da população em larga escala. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe, ainda está guardadinho lá,
o roteiro para o longa-metragem. Então, a ideia da produtora, a ideia do Afonso é produzir nos próximos anos um longa-metragem, aonde esse longa-metragem aí sim vai se pautar num futuro um pouco mais distante, mas aí sim aonde a pesquisa já saiu do papel, ou seja, todas as pessoas com deficiência têm acesso, vão ter acesso a essa tecnologia e, de certa forma, vão se tornar super-humanos por conta do grande avanço que essa tecnologia vai dar a essas pessoas. Você está cotado para a continuidade dos projetos Sim, com a produtora? A ideia é dar continuidade, sim. Eu não posso garantir nada, né? Porque a princípio a minha história foi contada de forma geral ali, mas eu acredito que sim, eu acredito que o Afonso vai conseguir explorar um pouco mais a minha história também dentro do longa-metragem. Flávio, fala um pouquinho da experiência de ter contato com esse tipo de próteses, o que você... como é que você percebeu esses instrumentos e você ficou otimista com tudo isso? Olha, sendo bem sincero, infelizmente, na verdade, a prótese ela não existe, né? Então aquilo ali foi criado no ambiente virtual. O que eu posso te dizer é que através do filme eu tive acesso e contato com diversas pessoas que usam prótese no seu dia a dia e eu tive acesso e contato com a Michele. Ela é de Curitiba, ela montou uma empresa chamada Cycor. A Cycor já coloca hoje no mercado diversas tecnologias para que promova a acessibilidade de pessoas com deficiência. Uma delas é o exoesqueleto, para pessoas que têm lesão e dificuldade de locomoção nos membros inferiores. Esse exoesqueleto ele foi produzido todo no Paraná, com tecnologia produzida no Brasil, com sensores e com conexão neural, ou seja, tem sensores que captam a mensagem do cérebro dentro da parte neural do corpo. Então, assim, ó, eu tive acesso a isso, inclusive eles têm ali dentro da Cycor projeto de conexão neural para amputados, tanto de braço quanto de perna. Então, cara, ao mesmo tempo que eu digo que ainda tem muita coisa para acontecer, já existem células específicas e de forma embrionária ainda, algo acontecendo na realidade. Então, assim, é claro que é muito simples, é muito mais superficial do que foi apresentado no filme, mas já acontece essa conexão, né? No filme, teoricamente, existe um implante no córtex, dentro do cérebro, então é uma coisa um pouco mais complexa do que se pode fazer hoje, até por legislação, né? Mas as pesquisas já acontecem. Dentro do esporte, é um caminho diferente a ser seguido para a utilização de tecnologia. Porque dentro do esporte, o que se tem hoje é que não se pode utilizar, principalmente em se tratando de próteses, não se pode utilizar nada eletrônico, software, nada que possa gerar vantagem àquela pessoa com deficiência. Por exemplo, 100 metros rasos, né? Vão lá 8 atletas com próteses. Se 2 tiverem componentes eletrônicos que regulam a distância do movimento, a potência do movimento, a amplitude, Otimização a não altura, pode. ele não pode, porque ele vai estar criando uma vantagem, é um doping eletrônico, né? Então, todas as próteses hoje que são utilizadas dentro do mundo paralímpico, todos os equipamentos, eles são destituídos de eletrônicos e de software, é mecânico, tudo que acontece ali é mecânico. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje participa conosco de forma remota o paratleta Flávio Reitz. Ele que participou do documentário Ficção Próteses, que está disponível no YouTube. Nós estamos falando a respeito dessa aliança
tecnologia, atletas, tecnologia, ser humano para a qualidade de vida. Mas você estava falando um pouquinho ainda das questões, dos paradigmas ainda que haverão para os próximos anos. A gente não verá em breve atletas utilizando-se dessas tecnologias de ponta, que ainda estão em fases muito ainda de projetos, de pesquisas, mas é uma tendência e o esporte já tem que começar a ir se adaptando, principalmente em suas regras e também nos limites, para que se coloque, para não ocorra aquilo que você falou de doping tecnológico, né? É algo diferente de se falar, né? Geralmente se pensa em doping é algo, um comprimido, algo na veia e tal, né? Mas o doping tecnológico ele também é uma das correntes em que a WADA, que é a Agência Internacional de Combate ao Doping, também olha em se tratando de esporte paralímpico, né? Você acredita, Flávio, que nas próximas décadas poderá haver uma inversão nessa prioridade e esses recursos serem admitidos totalmente para que os seres humanos, os para-atletas possam se utilizar daquelas ferramentas e das suas configurações para atingir resultados cada vez mais extraordinários, deixando um pouco de lado também o modelo tradicional de competição? Isso poderá vir a acontecer na sua perspectiva? Eu acho que sim. Eu acho que isso pode acontecer nas próximas décadas, mas isso não vai ser feito em larga escala e tampouco o modelo em que nós conhecemos vai deixar de existir. Eu digo isso porque é muito caro você manter softwares, peças, tem que ser leve, tem que ser com alta tecnologia e etc. Então, esse momento ele só vai acontecer à medida que a população como um todo possa ter acesso a isso, né? É como o celular. Antigamente tinha só quem tinha muito dinheiro. Hoje em dia tem mais celulares no país do que pessoas registradas, né, certidões de nascimento. Então, à medida que a tecnologia vai se popularizando, vai ficando barata, eu acredito que sim, que o esporte vai ter que se adaptar a isso. Mas eu não vejo com bons olhos, ou melhor, eu não vejo com bons olhos dentro de um curto prazo e médio prazo essa inserção. Eu acho que isso vai ser bloqueado até que tenha-se um grande público para ser atendido dentro desse processo. No esporte paralímpico é assim, né? As classes, os tipos de deficiência, eles só entram dentro do programa do esporte paralímpico quando se tem atletas praticantes daquela prova ou daquela modalidade no mundo todo, no gênero masculino e feminino, nas categorias, vamos supor, um judô para deficiente visual, tem que ter todas as categorias competindo. Então, existem regras e essas regras elas vêm para dar mais equilíbrio, para dar mais reais chances para que todos os atletas consigam atingir um alto rendimento e possam competir de igual para igual. Seria muito injusto a gente por exemplo, colocar um Hamilton correndo na Fórmula 1 contra um Stock Car, não é? Seria mais ou menos essa analogia que a gente poderia fazer em relação a colocar na pista de atletismo um atleta correndo com uma prótese mecânica e um atleta correndo com uma prótese biônica, onde há uma conjunção orgânico-mecânica, com software, com ligamentos eletrônicos, com inteligência artificial, etc. Então, eu acho que essa realidade pode acontecer sim, mas tende a demorar mais, tende a demorar bastante, porque depende de acesso, depende de recursos, depende de regras, depende de vários critérios. O marketing esportivo será fator determinante também nos próximas elaborações de leis, de regras esportivas, de desempenho possível das máquinas? Com certeza, né? A gente precisa ter essa divulgação para que mais pessoas tomem conhecimento de que é possível, né? Muitas pessoas em Itajaí, quando me abordam, Flávio, e o que aconteceu contigo quando não me conhecem? O que aconteceu contigo? O que tu faz da tua vida? Você é atleta? Que legal, eu não sabia. Eu estou há 10 anos em Itajaí, né? Comecei a minha carreira aqui, deslanchou a minha carreira aqui em Itajaí há 10 anos. Tenho 2 Paralimpíadas, Campeonato Mundial, medalha no Parapan, e muita gente ainda não sabe
que existe para desporto em Itajaí. Então, imagina a gente chegar nesse momento daqui a 2, 3, 5 décadas. É um processo lento. Então, a divulgação ela é imprescindível para que a gente tenha, primeiro, mais pessoas adeptas ao esporte, porque é assim que a gente acaba descobrindo novos talentos, e automaticamente também no que tange a divulgação da própria tecnologia em si, né? Eu, como presidente do Clube Roda Solta, eu passo essas dificuldades de acesso, principalmente a tecnologias, no dia a dia. As tecnologias postas hoje, de próteses e etc. Porque muitas das vezes a gente precisa, para aquela pessoa com deficiência se tornar atleta, a gente precisa ajudar ela a organizar a vida financeira, a vida social, familiar, a cadeira de rodas a gente precisa mandar arrumar para depois ela poder ter tranquilidade de vir treinar. Então, a gente tem muito a evoluir ainda dentro desses quesitos. O alto rendimento ainda tem uma grande margem, então, ainda de... Se, por um lado, para os esportes ainda há um longo período e um longo trabalho de pesquisas para a melhor qualidade de vida das pessoas, essas tecnologias podem chegar um pouquinho antes. Primeiro, de repente, até para quem tem serão tecnologias mais caras, mas futuramente poderão ser distribuídas. Sim, eu acredito que sim. Eu acho que isso já vem acontecendo com outras situações, né, de acesso a tecnologias, por assim dizer, e no nosso quesito também. No nosso país, nós temos uma série de dificuldades legais e principalmente no que tange a impostos, né? A gente acaba penando bastante nesse acesso por conta disso. Por exemplo, em 2014, eu fui para os Estados Unidos, aonde eu presenciei lá uma competição, que era um meeting, era uma grande reunião de vários paratletas, aonde tinha, por exemplo, crianças 7, 8, 10, 12 anos utilizando a prótese que a gente vê na Paralimpíada. Que aqui, para comprar uma lâmina daquela, é mais de 30 mil reais. Eu vi crianças, adolescentes, que aquilo ali eles utilizavam para desenvolver o esporte, não eram atletas de alto rendimento. Crianças e adolescentes utilizando cadeira de rodas esportivas que custa 50 mil reais aqui no país. Rodas de liga leve que custa 5 mil reais um par, coisa que um atleta de alto rendimento aqui no país tem dificuldade de ter acesso. E lá eu presenciei crianças, idosos, ex-combatentes de guerra que tiveram por conta por diversos motivos a sua sequela, e o governo acaba dando o subsídio para eles terem acesso à melhor tecnologia, ao melhor equipamento para a qualidade de vida, para o dia a dia. E aí é claro que isso vai influenciar onde? No rendimento também. Pô, se no meu dia a dia eu tenho uma prótese que me ajuda a ir mais rápido, por que eu não vou correr? Se no meu dia a dia eu tenho uma cadeira de rodas que me ajuda a ter muito mais autonomia, muito mais celeridade, muito mais condição de ser um ser humano melhor, imagina se eu não vou me dedicar também ao esporte. E aí a gente acaba, quando volta para o Brasil, se deparando com lacunas e diferenças e situações que são ordinárias, infelizmente são ordinárias, são paulatinas, são cotidianas. A pessoa perde a perna num acidente de trânsito e leva 5, 8, 10 anos para conseguir uma prótese do SUS. E aí a gente também, o SUS é maravilhoso, não estou criticando o SUS, e aí a gente acaba caindo numa prótese que ela machuca, que ela é pesada, tecnologicamente ultrapassada. Ajuda? Ajuda? É o ideal? Não. Flávio, impactos da pandemia no Clube Roda Solta, qual você dirige, e também no teu planejamento, porque você tinha, e acredito que ainda tem planos de continuar no alto rendimento para disputa e participação na Paralimpíada. Então, eu queria falar sobre o impacto da pandemia nos treinos, nas bolsas, no calendário. Sim, nós aqui em Itajaí, em tratando-se de clube, nós tivemos todas as atividades encerradas, né? Assim que iniciou-se as quarentenas, lá em meados de março, e isso se aplica a mim também, né? Nós, enquanto entidade, a gente preconizou seguir os decretos da lei do município e do estado. Então, até que o município não decida pela volta integral ou parcial com ressalvas, nós também, enquanto entidade, não regressamos às nossas atividades.
Agora, eu, enquanto atleta de alto rendimento, assim como mais alguns pares, né, infelizmente nem todos têm condição de bancar o seu treino, de correr atrás de patrocínio, de vínculos e parcerias, ou de bancar a academia, etc. Infelizmente, nem todo mundo conseguiu voltar ainda, mas alguns pares, assim como eu, já voltamos. Eu estou há mais de 90 dias já fazendo treinamentos em academia, que é onde é permitido. Infelizmente, aqui em Itajaí, a pista ainda está fechada, né? Por decreto, então está proibido de fazer o uso daquele ambiente. E aí eu acabo tendo que recorrer a outras cidades que já estão com o seu parque de atletismo aberto, de forma controlada, de forma cuidadosa, com todos os critérios, inclusive com hora marcada, e aí eu voltei também no último mês aos meus treinos técnicos que são realizados na pista, né? Não dá para fazer treino técnico dentro de salto em altura dentro de uma academia. E sim, eu tenho grandes esperanças e vontade e vou me esforçar ainda na busca da vaga em Tóquio ano que vem, né? Que seria 2020, vai ser 2021. Não tem nada garantido ainda, né? O Brasil vai levar cerca de 45 para-atletas, 23, se não me engano, já tem a vaga garantida dentro do atletismo paralímpico, então resta aí cerca de 50% das vagas, umas 20 e poucas vagas em disputa, e nessa seara aí tem mais ou menos uns 40 a 45 atletas em disputa ainda, já existe essa prerrogativa, já existe essa noção, esse ranking, né, dos melhores atletas do Brasil. Então, eu ainda estou na disputa, é complicado, é difícil, eu ganhei peso durante a pandemia e tá difícil de perder, essa falta desse volume de treinamento técnico, ele acaba atrapalhando um pouquinho quando a gente volta, mas nada que não seja mais um desafio para passar, né, a gente, como atleta, a gente acaba ficando acostumado a ter esses percalços no caminho, seja lesão, dificuldade de patrocínio, seja dificuldade de viajar, de competir, etc. A quarentena, a pandemia, a Covid, é apenas mais um obstáculo, né, que a gente tem que ultrapassar. Muito obrigado, Flávio, por aceitar o convite e participar aqui do Câmara Aberta. Uma boa sorte nos seus treinamentos e que consiga os resultados que tanto almeja para representar o Brasil nas Paralimpíadas. Eu é que agradeço a oportunidade, fico aqui à disposição. Assim que as atividades voltarem ao normal, eu convido a todos para ir até a pista de atletismo, nos prestigiar e competir, treinar e talvez competir junto com a gente lá. Fica o convite a todos. E o Câmara Aberta fica por aqui. Até a próxima.